Olá pessoal, irmãos, irmãs, jovens, homens, mulheres, graça e paz. Quero deixar aqui uma reflexão, uma palavra poderosa, uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual, a sua vida emocional. E eu quero trazer um tema muito relevante para essa atualidade ao qual nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, melhor dizendo, que todos já sabem, que é essa pandemia, e eu quero deixar uma palavra de esperança para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. O tema qual eu quero propor para vocês nessa hora, o tema será: não estamos só. Definitivamente uma coisa que nós precisamos entender, nós cristãos, líderes, pastores, homens, mulheres de Deus, que nós não estamos só. Isso não é eu que estou dizendo. O próprio Cristo Jesus nos disse que Ele não nos deixaria sozinhos, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E Ele está em nós, Ele habita em nós. Esse Consolador, esse Espírito Santo, Ele habita em mim, habita em você. Então você não está só. Nós não estamos só. E esse é o tema da mensagem que eu quero trazer para você nesses 7 a 10 minutos que eu vou estar ministrando essa palavra. O texto a qual eu vou me dirigir a vocês está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz: semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Essa Bíblia minha é uma Bíblia com uma tradução talvez um pouco diferente da sua, porque é uma Bíblia da King James, ela tem essa tradução, e uma tradução que eu achei aqui mais viável para trazer para vocês nesse momento. O texto traz cinco razões para você crer que nós não estamos só. A primeira delas, se está no primeiro, nós vamos trabalhar somente nesse versículo. O versículo inicia dizendo: semelhantemente, entre o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. A primeira coisa que eu quero expor para vocês aqui desse texto é que nós definitivamente também devemos reconhecer que nós somos fracos, que nós somos limitados, que a nossa natureza humana é pecadora e que nós necessitamos da graça divina de Deus para nos ajudar. O texto expõe essa razão a qual nós podemos acreditar que Deus está nos auxiliando, que nós não estamos só. O texto começa expondo a nossa fraqueza humana, de ser humano, mesmo que nós já somos cristãos, batizados, líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, mas ainda assim nós vivemos nesse corpo, nessa carne, nessa natureza humana e somos ainda fracos diante daquilo que Deus tem para nós, como humanos vivendo nessa terra. O texto expõe a nossa fraqueza. Semelhantemente, entre o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. O texto que Paulo traz a carta aos Romanos está expondo para o leitor a fraqueza. No segundo ponto, na segunda razão, eu quero ler para vocês porque diz assim: porque não sabemos o que devemos orar como convém. A segunda razão, a qual eu quero dizer para você, a primeira é que nós devemos reconhecer a nossa natureza humana e pecadora, e que se estamos de pé é pela graça de Deus. Isso que eu quero te mostrar, a primeira razão a qual nós devemos crer que Deus está no controle e que nós não estamos só. Amém? Então, reconhecer a nossa fraqueza humana. Depois, na segunda parte, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mostra aqui também, mais uma razão, mostra também que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Queridos, mesmo que eu e você temos uma boa intenção, mesmo que eu e você tenham uma boa vontade em orar, pedindo algo para Deus corriqueiramente, todo dia, nos seus devocionais, na sua oração cotidiana, com sua família, com sua casa, mesmo assim, nós ainda precisamos entender que para que essa oração tenha eficaz, que tenha legalidade diante de Deus, ela precisa estar centrada na vontade de Deus.
O texto nos dá a entender que nós não sabemos orar, como convém. O próprio Tiago também diz isso lá na sua epístola. O Tiago diz que pedi e não recebeis, porque pedes mal. Esse é o entendimento também de Tiago e de Paulo. Então, queridos, o texto também nos expõe a nossa fraqueza de como nós também não sabemos orar. No segunda razão, no segundo entendimento, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo conhece a profundeza do meu coração, da sua mente, da sua alma, do seu entendimento. E é Ele quem intercede por nós. Aqui a graça de Deus já está sendo, de Jesus Cristo está sendo manifestada. Então o texto no terceiro ponto mostra que o Espírito Santo intercede por nós. E Ele nos conhece profundamente. O Espírito Santo habita em nós, igual eu disse para vocês. É por isso que Ele nos conhece. É por isso que Ele sabe a intenção do nosso coração quando nós oramos. E sabe que se a minha oração está verdadeiramente conectada com a vontade do Pai. Por isso que o Espírito Santo habita em mim e habita em você também. E Ele então conhece o nosso coração, esquadrinha o nosso coração, conhece a nossa vontade, e por isso que Ele intercede por nós. Num quarto momento, eu quero dizer também que o texto vai nos mostrar que com gemidos que não podem ser proferidos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Os gemidos inexprimíveis, a qual o texto vai relacionar. Deus, Ele conhece tão profundamente o meu coração e o seu coração, que Ele sonda, conhece, e mesmo em falta de palavra, mesmo que nós não tenhamos palavras a proferir, palavras que não cabem no nosso entendimento, mesmo assim esse Espírito Santo, esse Consolador, esse Ajudador, Ele intercede por nós nesses momentos, aqueles momentos que não vem palavra, aqueles momentos que nós não entendemos o que está acontecendo, até mesmo esse momento da pandemia. Muitos de nós mesmo temos um conhecimento, mesmo que pequeno, das Escrituras, mas nós não entendemos o que está passando, e não compreendemos tudo isso que está nos envolvendo mundialmente falando, mas o próprio Deus, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis nesse momento. Mesmo que eu e você não tenha palavras, não tenha uma oratória, não tenha um diálogo, não tenha um entendimento, até porque o nosso entendimento, até certo ponto, biblicamente, teologicamente, ele é limitado diante de Deus. Mesmo que você conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas entretanto o nosso conhecimento de Deus às vezes ele fica limitado, ou quase sempre limitado, porque tem coisas que Deus não revela ao homem através da Escritura. Tem muita coisa revelada ao homem, entretanto há algumas coisas das profundezas de Deus que Deus não revela ao homem, e é isso que eu quero que você entenda nesse dia, queridos, que Deus não nos deixa só. Ele mesmo com gemidos inexprimíveis, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento angustioso, mesmo nesse momento de sofrimento, Ele continua conosco, intercedendo por nós, guardando a minha casa, guardando a sua casa, guardando a sua família, e é nesse sentido que eu quero entregar essa palavra para você e para o seu coração nesse dia. Que você continue firme e perseverante, porque Deus está conosco. Deus jamais deixará eu e você só, a sua casa, a sua família. Deus está conosco, Deus mora dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, e Ele está intercedendo por mim, por você, por toda a nação brasileira, por todo mundo. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Deus não nos deixa só, nós não estamos só. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você possa entender e compreender que Deus é um Deus que está sempre a nos guardar de momentos difíceis, e Ele está guardando eu e você. Um abraço, Deus abençoe, fique na paz.